que a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ler sobre honra, a gente vai ver que em muitas partes da Bíblia, Deus ele fala de honra, né? Deus ele fala que o filho tem que honrar o pai e a mãe. Deus ele fala que o homem ele tem que honrar as autoridades espirituais. Deus ele fala que o homem tem que honrar as autoridades constituídas, as autoridades governamentais. A Bíblia fala que a mulher ela tem que respeitar ou honrar o seu marido. Honrar o seu marido, né? A Bíblia fala, até na vida conjugal, que o leito ele tem que ser com honra sem mácula. A Bíblia fala que o homem ele tem que dar a devida honra à mulher e reconhecer que ela é o vaso mais fraco, mais frágil, né? E a Bíblia fala que nós devemos honrar a Deus, porque quando nós honramos a Deus, nós somos honrados por quem? Por Deus. Diga assim para o seu irmão: só pode honrar quem tem honra. Diga assim: ter honra não é algo espiritual, não vem do Espírito Santo, não vem do céu. Diga assim: a honrar é uma escolha, é uma decisão, é um comportamento. Às vezes a gente confunde muitas coisas. A gente sabe que tudo vem de Deus e tudo vai para Deus. E às vezes a gente acha que é tudo Deus que vai fazer. Só me ajudou, não sei que não. Sabe, muitas coisas aqui nessa vida dependem de nós. A Bíblia diz que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Eu tenho aprendido isso nos últimos dias. E quando a gente levanta a mão do Senhor, quando a gente aceita Jesus, o que é conectado, ligado diretamente com Deus, o nosso espírito. O nosso espírito é ligado com Deus. Antigamente o nosso espírito estava morto, mas quando a gente decide aceitar Jesus, ele vem e vivifica o nosso espírito. Então nós temos contato com ele, mas existe uma coisa chamada alma. O que é a alma? A alma é o centro das emoções do homem. A alma é onde o homem decide tudo. E esse negocinho chamado alma, ele precisa de uma coisa chamada conversão. É por isso que tem gente dentro da igreja que está há 10 anos, mas ainda fofoqueira. Tem gente que está dentro da igreja que está há 10 anos, mas ainda fuma, mas ainda bebe, porque a alma não foi convertida. Tem gente que está dentro da igreja, prega, canta, profetiza, pula, roda, tu fala assim, está cheio, está lotado, mas a alma ainda não está convertida, porque tem inveja, deseja mal para o próximo, compra e não paga, sabe? Eu vou te dizer um negocinho aí, sabe? Está debaixo da prostituição, está na prática do adultério, sabe? Não consumou o ato, pastor, mas já desejou dentro dele. Isso aqui, irmãos, é uma bênção, mas também pode ser uma maldição. Isso aqui pode ser uma colina lá no meio de destruir. Porque o camarada, sabe? Ele não consumou o ato, mas só em olhar isso aqui, ele já desejou e ele pegou dentro dele. Sabe, meus irmãos, então a gente precisa vigiar muito com a nossa alma, sabe? E a honra, ela está ligada à alma. Está ligada à alma. Hoje eu não quero falar diretamente da honra, mas eu quero falar da integridade que anda lado a lado com a honra. Sem integridade, ninguém consegue ser honrado, nem honrar ninguém. Não consegue. O máximo que a gente consegue fazer é o que eu estou fazendo, dizer assim, ó, aquele ali é bacana, não. Porque quando a gente honra, a gente imita o comportamento e segue a direção daquele que nós estamos honrando. Porque a Bíblia diz assim, que Deus só honra aqueles que fazem o quê? Honra ele. Então quem honra a Deus faz o quê? Segue o que ele manda. Segue o que ele manda. Por isso que Cristo deixou escrito assim, ó. Por isso que existe esse nome, cristão. O que é cristão? Seguidores de Cristo. Nós seguimos os ensinamentos de Cristo, daquilo que Cristo fez. Por isso que ele é o cabeça da igreja, porque a igreja tem que honrar ele, seguir os ensinamentos que ele deixou aqui na terra. E coisa boa é quando a gente abre a nossa alma.
irmão, vai ter gente que está dentro da igreja, pastor Eliseu, dentro da igreja, que vai ficar 500 anos aqui, 50 anos dentro da igreja, ele não vai se libertar. Aí Jesus pergunta o leito, sabe para quê? Não o leito naquela atrapalhadinha. Eu estou falando para você, experiência. Maria Cristina contraiu um câncer grave, acompanhei aquela mulher muito tempo, acompanhei ela dentro da casa dela, e 4 horas da manhã ela deu socorro para ela, manifestava, mas gemia de dor, pastor Eliseu manifestava, e ela falava, eu vou acabar com a vida dela, o marido dela, quando estiver dirigindo, eu vou pegar o outro, eu vou matar o arroz, era Maria, acompanhei no hospital, aquela coisa, todo dia eu disse, Maria Cristina se converte, porque esse teu processo, Jesus está permitindo para tua mão se perder, tu está manifestando, minha filha, o diabo está tendo, estava dando brecha, se converte. Pastor, essa coisa aqui é para pessoal de coração, sabe? E nessa experiência, todo mundo que ela tinha uma demanda foi lá no hospital conversar com ela, mas teve uma, pastor Eliseu, que foi tremendo naquele encontro. Essa mulher chamada Maria Cristina, ela tomou o homem de uma mulher, há 15 anos ela vivia com um homem, mas há 15 anos atrás ela tomou o homem de uma mulher, e essa mulher, ela servia outros deuses, sabe, ela praticava outra religião, e a Maria Cristina nunca tinha pedido perdão a essa mulher, porque praticava essa prática, tá? Maria Cristina se converteu, foi para a igreja, adorava Jesus, adorava Deus, orava, jejuava, buscava, mas ela fez algo mal na vida de alguém, ela plantou, e agora ela estava colhendo, porque Deus não é justiceiro não, irmãos, Deus ele é justo. Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios caminhos? A caminhos para o homem parece bom, mas o seu fim conduz à morte. Qual vai dizer? Aquele que planta, ele vai colher. Mas coisa linda, coisa boa, foi o dia que essa mulher entrou naquele hospital. Eu lembro como se fosse hoje, ali em Campo Grande, passou fora do carro, essa mulher falou assim, eu vim aqui porque eu senti vontade de passar a noite contigo, Maria Cristina, está aqui te ajudando, e foi a noite do concerto, pastor Eliseu, ela pediu perdão à mulher, tudo mais, e eu me lembro que eu fui levar ceia para essa mulher, no dia de sábado, ela disse assim, meu pastor, eu quero te dizer que agora estou pronta, essa noite o homem de branco veio aqui, nessa sala aqui, ele disse para mim, agora você está pronta, agora a tua alma vai sua libertação, agora se eu posso te levar, se despede os seus, que essa semana você vai partir. Ela chamou todo mundo, quando ela me falou isso, pastor Eliseu, eu disse, a princesa comigo, ela está doida, porque estava com um balão de oxigênio de 200 km por hora, porque não conseguia respirar, porque o câncer acelerou, ela foi no pulmão, ela não conseguia mais respirar, pastor Eliseu. Eu pensei assim, não, Maria Cristina está delirando, está doida, mas aquela mulher estava mais lúcida do que eu. Ali Deus estava resgatando aquela alma e me ensinando uma coisa que naquela época eu não sabia, mas hoje eu sei. Estava na igreja 15 anos, mas a alma não era convertida. O espírito dela estava ligado com Deus, mas a alma não era convertida. E para aquela alma não se perder, Jesus permite a enfermidade, o leito, preparou e levou e foi para a glória. E Jesus está dando oportunidade também para você nessa noite. Deixa Deus libertar do alma hoje. Deixa Deus transformar do alma hoje. Transformar o pecado hoje. Seja íntegro ao Senhor, seja íntegro ao Senhor, sabe? Porque tem coisas que Deus permite que é para levar para a glória, mas tem leitos que Deus permite que não é para morrer. E eu me lembro que eu acompanhei outra chamada Maria de Fátima. Eu me lembro que quando eu entrei no hospital lá na Cruz Vermelha, para levar ceia para essa também, pastor Eliseu, ela estava tão mal que ela estava cheia de caroço pelo corpo, e saía um cheiro ruim, um odor ruim do caroço do corpo, também quadro canceroso. E eu falei assim para o médico, eu preciso dar ceia para ela. Eu vim lá em Santíssimo, esse objetivo de orar por essa mulher e dar ceia para ela. O médico falou, olha, você só pode dar esse negócio chamado ceia com aquilo que ela pode comer. Então, se eu me dar o que ela pode comer e beber,
alguém que é íntegro, que possui conduta reta, ética, justa, integridade. É sinônimo de honestidade, retidão e imparcialidade. Conceito de integridade bíblica é um valor que se expressa através da verdade. Integridade bíblica é fidelidade, honestidade, é também a qualidade de caráter daquele que é íntegro. Quem é íntegro tem caráter, é sincero em todos os âmbitos da sua vida. A integridade é um atributo de Deus. Se nós temos honra, se nós honramos alguém, é porque nós temos o quê? E quando nós honramos alguém, nós somos igualzinho àquela. Sim ou não? Deuteronômio, vamos aqui, ó, Deuteronômio 32. Integridade é um atributo de Deus. Tem uma galerinha aí muito bacana, muito legal. Cada um do seu caso, a gente respeita todo mundo. Mas tem uns que dizem, não, isso é muito radical, não é assim, não. Irmão, o evangelho tem o seu radicalismo. Tem o seu radicalismo. No céu ninguém entra de qualquer jeito. A gente pode estar vida cristã de qualquer jeito. Que tem gente que tem aparência que não é nada. Tem gente que fala como é, mas não é nada. A Bíblia fala assim, ó. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está longe de mim. Tem gente que tem aparência que não é. Vida cristã é isso aqui, ó. O que eu sou aqui dentro eu tenho que ser por fora. E a sinceridade é verdade para Deus. Sabe que tem muito crente ruim dentro da igreja? Porque crente tem medo de confessar pecado. Crente tem medo de falar da sua mazeira. Sabe por que tem um monte de crente dentro da igreja debaixo de maldição? Sabe? O espírito familiar visitando a próxima geração. Sabe? Uma maldição hereditária alcançando a próxima geração. Sabe por que tem um monte de crente dentro da igreja assim? Porque não confessa pecado. A Bíblia diz que pecado só pode ser perdoado se for confessado ou se for revelado por Deus. Pecado em oculto, ele não é perdoado. Não tem remissão de pecado, não, meu irmão. Tem que confessar. E é uma diferença entre confessar e Deus revelar. Sabe, os dois têm consequência, mas a consequência para aquele que é revelado por Deus é pior. Vai muito além, vai muito longe. Porque na verdade teve chance de todo, meu Deus, era para falar agora. Teve chance de mais ou menos 2 anos para revelar o pecado dele. Pastor, mas sabe o que ele fez? Ele se calou. Ele se calou. O que Deus fez? Vai lá, profeta. Revela para aquele homem lá. Ele está pensando que ele é bambambam. Ele está pensando que ele é bambambam. Davi fez tudo, manipulou. Desviou de tudo para esconder o pecado. Mas o que Deus fez? Deus foi lá e revelou o pecado de Davi. Olha que consequência triste. A consequência não foi só para Davi quando ele estava vivo, não. A consequência não só a descendência dele também. A consequência não só a casa dele. A espada estava indicada na cara de Davi. Era amado por Deus. Era homem segundo o coração de Deus. Mas foi um exemplo da justiça de Deus também. Deus não é justiceiro. Ele é justo. Quando eu trago o que está nas trevas para a luz, o que é as trevas? O que eu trago, o que está nas trevas para a luz, o que as trevas têm que fazer? Aonde a luz está as trevas? Quando eu tiro de debaixo do tapete, pastor, pequei, pegou o teu filho, assim. Já pedi perdão a Deus, eu estou falando aqui, se você não tem poder de perdoar, mas a Bíblia fala que nós temos que confessar os nossos pecados uns dos outros, sua autoridade constituída sobre a minha vida. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, uma responsabilidade com a igreja do Senhor. Então eu estou lhe dizendo, pastor, para que o Senhor interceda, me ajude. Eu sei que Deus me perdoou, mas eu preciso de ajuda para largar esse pecado. Aí as coisas começam a mudar, pastor. Aquilo que está trancado destrava, aquilo que está parado começa. Mas enquanto o pecado está oculto, está escondido, tem uma festa lá no inferno, e os irmãos vão dizer assim: continua escondendo, meu filho. Pode cantar, pode pregar, pode falar na igreja, pode orar, pode botar a mão até em alguém que é endemoniado, eu vou fingir que vou sair, só para você não ter esse pecado escondido, para que a tua alma se pega naquele último dia. Mas vamos ver isso aqui no final dessa mensagem. Deuteronômio 32:4. Quem honra é igual àquele que nós damos honra. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos
caminhos, juízos são. Deus é a verdade, e não há nele justiça. Justo e reto integridade é atributo de Deus. E dentro da integridade existe uma coisa chamada moral. O que é moral? É escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal. Todo ser humano, irmãos, ele tem esse conceito de moral, nasce com isso. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, né? Por isso que nós que somos evangélicos não batizamos crianças, porque crianças não precisam de se arrepender, porque ainda não sabe escolher o que é certo, o que é errado. Por isso que a Bíblia fala que para entrar no céu tem que ser como as crianças, com o teu coração puro, sabe? Não se deixa levar pelo conceito errado. E todos nós temos moral, e dentro da moral tem uma coisa chamada dignidade. Quem tem moral anda com dignidade, faz o que é certo, faz o que é reto, faz o que é justo e faz o que é correto, independente se isso vai lhe prejudicar, vai lhe causar um mal. Não! Ele tem moral. Se deu a palavra que vai fazer, ele vai lá e faz. Se ele prometeu, ele vai lá e cumpre. Sabe uma coisa? Sabe que também tem muita casa, muita família destruída? Porque tem muito pai que promete e não cumpre. Sabe? E dever de todo pai é proteger a sua família e prover. Tem muitos pais aí que dizem assim: papai vai fazer e não cumpre. Aí nasce uma filha frustrada, decepcionada, aí não quer casar com ninguém. Ou quando vai casar, pastor Eliseu, aí você vai falar assim: ó, você vai ensinar, olha minha filha, a Bíblia diz que a esposa tem que ser submissa ao marido, ele vai ser o seu marido, vai te dar direção. A menina vai assim: não, meu marido me dá direção, mandar ninguém mandar na minha vida, não. Quem sabe da minha vida sou eu, sabe por quê? Porque aquele que se chama pai, aquele dito cujo, aquele elemento que Deus deu uma chance para ele de dar uma educação, uma orientação, uma direção para a vida de um ser aqui na terra, ele ensinou tudo errado, ele fez tudo errado, ou ele protegeu demais, ou ele não deu proteção nenhuma, pastor Eliseu. Aí a menina, quando cresce, ela quer casar, mas não quer se submeter. Aí as famílias ficam numa guerra dentro da igreja. Aí você diz assim: ó, tem que ser submissa. Teve uma jovem que, quando ela chegou lá para a igreja, essa igreja aqui é uma igreja machista, que fica ensinando submissão. Eu nunca vi isso. Mulher tem que ser empoderada. Um dia ela foi fazer um gabinete comigo, eu falei assim: você tem que ser empoderada, minha filha. Ah, é, pastor, isso mesmo. Eu falei: melhor você se submeter e obedecer a Bíblia do que você fazer a sua vontade. Porque quem faz a sua própria vontade é escravo do seu desejo. Mas quem renuncia a sua vontade, a mulher que renuncia a sua vontade é empoderada, porque ela vai valer e cumprir a palavra de Deus. Mas eu entendi ela também, pastor Eliseu, sabe por quê? Porque teve um pai ausente, foi um pai que prometia e não cumpria, foi um pai que não estava ali para ajudar. E o que tem de pai assim? Tem pai que acha que é só dar pensão. Tem uns camaradas que pagam 150, 200 reais, acha que está dando muito, acha que está pagando muito. Ai, mas a minha filha não consome isso tudo, não é porque ela não era com você. Se não era com você, você vê como é que era bom comprar roupa, você vê como é que era bom. Ainda que mais quem tem menina com cabelo bom e vazio, é só Jesus. É creme de tudo quanto é qualidade, sabe? É de tudo quanto é jeito. Aí o cidadão fala: você quer que eu tenha que comer arroz, feijão e deu uma peça de roupa para tomar vergonha na cara, meu irmão. Vai se converter, tenta a tua posição em nome de Deus, de autoridade constituída, e vai cuidar daquilo que Deus te deu. Tem uns que viram com cara de velho, né? De vez em quando aparece um lá para começar. Você quer? Eu não chamei não, você que pediu. Né? Mas eu ganho pouco, pastor. Arrumou um filho para quê? Arrumou um filho para quê? Ai, pastor, foi um acidente. Não foi não. Você sabia que quando tivesse em relação com o que ia acontecer, você assumiu a responsabilidade do risco. Você assumiu. Só que agora quer correr. Aí tem 3 filhos. Aí vem o Senhor. Doido é valor de casar com esse. Doido é valor de casar com esse. Doida, é doida, né? Ah, mas se Deus mandou, então você não murmura e não reclama de nada, porque hoje estão derrubando. Aí quando o negócio dá ruim, não quero mais, não gosto mais. Como é que é? Sabe qual é a duração da Bíblia do casamento? O tempo de duração?
é até que a morte até o Senhor voltar. Fica lá. E se tu está numa prova no teu casamento, eu vou dizer uma coisa: tem livramento para você no céu. Porque no céu não se casa, nem tem casamento. Quieto, segurado. Chega a bola na conta, meu irmão. É até aqui. Lá no céu você vai encontrar e você vai falar: glória, você faz mal, né? Glória, meu filho, Deus te abençoe. Vamos voltar aqui para a palavra. Então, a pessoa, ela tem que ter moral, ela tem que ter dignidade. A integridade é uma escolha. Deuteronômio 30:15 vai dizer assim: ei, eu estou colocando hoje diante de vocês dois caminhos: o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. Escolhe hoje. Se vocês escolherem o caminho da vida, da bênção, da obediência, toca. Se vocês escolherem o caminho da maldição, da perdição, o problema é de vocês. O pau vai quebrar, mas quem vai de vocês? O que é que Deus está dizendo? Você tem uma integridade é escolha. Integridade não é limite. Integridade é escolha. Toda escolha tem uma consequência. Gálatas 6:7, Paulo vai dizer assim: que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, o homem vai fazer o quê? Aí a gente tem que ter uma coisa chamada discernimento. Discernimento é espiritual, é diferente de conhecimento, né? O que é você ter conhecimento? É você adquirir um monte de informação. O que é você ter discernimento? É você, sabe, ter um olhar espiritual para aquela situação. Você saber, opa, esse espírito é de Deus, esse espírito não é de Deus. Isso é discernimento. Então a gente precisa, né? Então todos nós temos uma escolha. Paulo ele vai dizer: não tem como zombar de Deus, nem enganar Deus. Ah, Deus, eu te enganei, eu falei que não tem como não. Deus, ele sabe de tudo. De tudo que a gente plantar, a gente vai cuidado com as escolhas da sua vida. Porque tem gente que escolhe e depois quer retroceder naquilo que escolheu. Cuidado, porque você vai dar conta das suas escolhas. Você vai assumir a responsabilidade das suas escolhas. Cuidado! Depois, não foi diabo, não. Você escolheu. Eu separei dois personagens aqui. Um honrou muito a Deus, outro honrou pouco. Mas um teve muita integridade, o outro teve nenhuma. Eu quero falar um pouco aqui sobre José e Davi, assim, muito rapidinho para vocês. Todos nós conhecemos. Quem faz a história de José diz assim: amém! Por que eu escolhi esses dois? Porque são os dois personagens da Bíblia e as duas histórias que mais é falada e narrada, tanto no meio cristão como no meio secular, porque são duas histórias lindas mesmo. José ele foi um homem muito lindo. Davi ele foi um homem moral. Né? Nós sabemos que José ele foi traído pelos seus irmãos. O seu pai, José foi o filho da velhice do seu pai, o filho da mulher amada, né? Também veio de um lado muito disfuncional. A disfuncionalidade dentro de uma casa, dentro de um lar, sabe, prejudica muitos filhos e mexe muito no caráter dos filhos. Olha quantos caráteres variaram na casa de Jacó. Olha, enquanto uma parte dos irmãos queria matar José porque teve inveja das pessoas que ele teve, né? José também, por outro lado, ele não teve sabedoria de noticiar os sonhos diante dos irmãos do seu pai. A Bíblia diz que o seu pai repreendeu ele, mas repreendeu ele diante dos irmãos, seus irmãos invejaram ele, mas o pai guardou isso no seu coração. E os irmãos foram trabalhar. E o pai falou: vai lá, José, saber como é que estão os seus irmãos. E quando José chegou lá com os irmãos, a mais dos irmãos fez o quê? Vão matar, vão acabar com ele. Olha o caráter do cidadão, porque disfuncionalidade dentro de casa. Aí veio outro e falou: não faz isso não, não mata ele não, senão o sangue dele vai cair sobre a nossa mão. Olha a diferença de caráter. É uma família que disfuncionou. O pai fala uma coisa, não fala. O pai dá uma ordem, a
Aquela mulher que quer mandar um filho até na frente de tudo, sabe? Que quer botar calça jeans dentro de casa. Uma coisa que o diabo adora, sabe o que é? É a pessoa certa no lugar errado, né? Deus, Ele trabalha com as coisas certas, no lugar certo, com as pessoas certas, né? Não tem isso não, tá aqui só para tampar não, tadinha, porque a obra está precisando, vamos colocar aqui. Aí o meu marido não fala, eu tenho que entrar na brecha, porque eu não, tem que orar para Deus transformar o bananão, não pode tomar a frente, e o bananão também tem que despertar, porque tem homem que é só Jesus, meu irmão. Se a mulher falar um pouco mais alto, olhar para ele feio, ele já se tranca todinho para um facada, não quer falar com ninguém, ele diz assim, mas é ela, Deus, você toma atitude, meu irmão, toma posição de alguém que tem integridade e honra a Deus. Coloca essa mulher no lugar dela. Você não vai bater na sua mulher, você não vai fazer uso da Bíblia, você vai fazer uso da Bíblia, é da palavra de Deus. Você tem que falar, mulher, o cabeça aqui sou eu, a autoridade maior aqui sou eu, sacerdote aqui sou eu, Deus deu para mim a responsabilidade da direção dessa casa, aqui quem dá a direção sou eu. Que nós precisamos ser enérgicos, sabe? Para colocar nossa casa em ordem. Colocar em ordem, não. Que negócio é esse? Deus deu autoridade para a gente está deixando o barco desandar. Que negócio é? Não. É colocar em ordem. Né? Então a disfuncionalidade na família manifesta um monte de caráter defeituoso. Foi isso que aconteceu na família. E adivinha qual família aconteceu também? Olha o caráter dos irmãos indo na guerra. Olha o caráter do pai dele. Olha o caráter da família. Disfuncionalidade de família. Você não tem família. Você não formou família. Quem formou foi Deus. Quem formou foi Deus. Você não está dentro dessa família. Não é do jeito que quer, é do jeito que Deus quer. Vamos lá. E José, aí chegou perto dos irmãos venderam José como um escravo. José foi levado lá para a casa de Potifar. Deus era com José na casa de Potifar. Diga assim, quem tem integridade, Deus não abandona. Deus não deixa. Diga assim, pode ser injustiçado, pode ser caluniado, pode ser humilhado, mas Deus não abandona. Diga assim, pode sofrer, mas Deus não abandona. Pode passar frio, mas Deus não abandona. E a Bíblia fala que quando José chegou na casa de Potifar, um oficial muito grande do rei Faraó, a Bíblia diz que Potifar observou isso, fez o quê? Colocou José a serviço de tudo na casa. E por conta de José, Deus abençoou aquela casa. Porque aquele homem observou duas coisas. Primeira coisa, que José era diferente. O espírito que estava na vida dele não era igual o espírito que habitava no restante do povo do Egito. Depois Faraó ele vai ver isso. O espírito de José é um espírito diferente. Nele está o espírito de Deus. Né? O Potifar observou, sabe o que também? A integridade daquele homem. E aquele homem trabalhou ali naquela casa ali, se não me engano, por 2 anos. A mulher de Potifar, ela desejou ter aquele homem, porque isso era comum, aquela mulher fazer isso com os outros homens. O que ela fez? O que ele fez? Pastor Eliseu, quando ela veio, ela falou, eu quero que você vem, vamos mandar brasa. Garoto novo, com hormônio lá em cima, pastor Eliseu, doidinho para conhecer uma gata, né? Vem, eu te quero, não tem ninguém não. Olha o que é integridade. Você acha que os hormônios de José não foi lá para cima não? Você acha que não despertou um desejo nele não? Mulher cheirosa, mulher do patrão. Olha como deve ter ficado, sabe? Os desejos de José, como ele deve ter ficado mexido psicologicamente. Caraca, a mulher do patrão me quer, mas ele, olha o que é integridade. Por isso que eu falei, integridade é independente do momento da circunstância. Como eu sou íntegro e acabou. Primeiro eu não vou pecar contra Deus nem contra o meu Senhor. O meu Senhor falou que eu posso mexer
porque não é pelo que ela sente, é pelo que ela sabe. Ela não anda de acordo com o que ela sente na circunstância do momento, ela anda de acordo com aquilo que ela sabe. E ele dentro da prisão, pastor Eliseu, esse camarada era íntegro. Os dois viram copeiro mal, padreiro mal. Eu disse, o que está acontecendo? Eu estou vendo que é uma tristeza no rosto de vocês. Nós tivemos um sonho assim. Fique tranquilo, o meu Deus, ele vai falar comigo, porque ele me deu esse talento, esse dom. Vai acontecer assim contigo e assim contigo. Mas se lembra de mim quando vocês estiverem diante de Faraó, ele não deixou a dificuldade no momento, sabe, mudar quem ele é. E ele permaneceu íntegro espiritualmente. Ele permaneceu íntegro espiritualmente. E Deus honrou aquele homem porque ele honrou a Deus. Tem gente, né? Eu na prova, pastor. O que foi que estava com isso? Eu descobri meu filho agora está dando na droga. Vai fazer o quê? Vai morrer? Vai parar? Vai morrer? Vai parar? Infelizmente foi a escolha dele, é a vida. O que você vai fazer? Você vai levantar a cabeça e vai continuar caminhando. Vai continuar íntegro diante de Deus. Não é porque alguém te decepcionou, não fez o que você ensinou, que você vai parar. Porque Deus continua sendo Deus. Aí quando você começa a caminhar, você vai dizendo assim, Senhor, entreguei na tua mão, porque eu não posso fazer mais nada. Eu já orientei, eu já aconselhei, eu já jejuei, eu já orei, eu já busquei, eu já conversei, mas o cidadão não quer saber de nada. Eu vou continuar amando, vou continuar gostando, não é meu filho, sabe? Mas aqui dentro da minha casa não tem uma safadeza. Aqui dentro da minha casa tem que ser do jeito que eu quero, porque eu sou servo de Deus. Se vir arrependido, eu estou aí. Se precisar da minha ajuda, eu estou aí. Mas se a vida que ele escolheu, eu vou sentir, vai doer, mas eu vou continuar te servindo dele. Tem um monte de irmão que vê que o negócio está quente dentro de casa. Dá um tempo, né, mulher? Me dá uma descansada, né? Tá nesse vento, nessa lua. Aí que tem que cair lá pra dentro. Aí é que tem que cair lá pra dentro. Olha esse homem, a luta que esse homem passou, vendido como escravo, caluniado, acusado de um crime que não cometeu, não foi qualquer crime não, atentado ao pudor, acusado de agarrar uma mulher à força, sabe? Eu imagino como é que deve ser quando chega um cidadão desse na cadeia. É por isso que tem a área lá separada, porque se botar junto, olha, ó, gosta de agarrar a mulher à força. Olha, a gente mora dentro de uma comunidade, a gente sabe o que acontece quando não acontece isso, pastor Eliseu. Quando esse cidadão toma esse procedimento, aqui é a lei do olho por olho, dente por dente. A gente sabe o que acontece com os camaradas. Aí eles dizem, agora lançado na cadeia. Vocês estão achando que olharem com os bons olhos? Não, mas ele continua muito para Deus. Ele deu para Deus. E a gente está aqui com cara de ué, o pau está quebrando, a chama está esquentando, ele está desperta, meu irmão! Desperta, meu irmão, em nome de Jesus! Davi foi imoral. Não teve integridade. Davi escolheu não ir para a guerra e deu brecha para a deficiência de caráter. Cobiçou a mulher que ele fez. Davi foi um camarada que Deus deu vitória para ele todas as guerras que ele veio. Teve um período que houve um descanso para os reis, um descanso para a guerra. E voltou para a guerra. Teve um período que a guerra começou. O que ele fez? Davi não quis mais ter guerra. E mandou os seus homens de confiança para a guerra. E ele ficou lá no seu palácio. No palácio ele avistou uma mulher e ele defendeu aquela mulher. O que ele fez? Ele não fez. Ele deu vazão ao seu desejo. Mandou buscar aquela. Deus me dava de vacuna, me dava com urso, com leão, não tinha ninguém. Sabe? Deus foi com Davi, honrou Davi com Golias, gigante, veio diante dele, ele com uma pedrinha, e ele sabia que não era na força dele, era o nome do Senhor. Deus honrou aquele homem, sabe? Foi lá, agora aquele homem Deus exaltou, colocou num lugar sublime. Aquele homem agora ele não precisava mais, sabe? Mexer com a funda, ou com a espada, ou colocar a armadura de alguém, porque ele agora era um homem de uma ordem, ele assim que ele era um rei. O que aquele homem faz? Era para
quando a gente dá brecha, Satanás ele vem na nossa deficiência de caráter. Quem que Davi viu? Desejou uma mulher e ó, vem que eu te quero. Não dou graça a Deus. E o pecado dele era pecado. O pecado dele era de. Ele era por isso que ele gostava, porque ele sabia que a gente tudo felicidade. Irmãos, uma coisa é ser espírito, como ele disse que ele falou com ele, sim. Quando eu não tenho conhecimento, eu sou espírito, eu vou tomar uma atitude de amor, eu penso, sim, eu acho, uma tradição, eu vou ensinar. Agora, quando eu tenho conhecimento, eu passo a não ser mais destruído. Agora, pior do que isso é a morte. A Bíblia diz assim: aquele que conhece, sabe o certo e não pratica o certo. É verdade, acontece o que? Ele fica nadando igual peixinho. Acontece o quê? Afunda. E o ser humano respira igual peixe. Quem vai igual peixe vai respirar? O que acontece com o ser humano? Pior do que ser destruído é morrer. Quem conhece e não pratica, morre. E tem gente que está dentro da igreja que está igual Davi. Ainda tem título de rei, mas está longe de Deus, de morrer. Família está morta, objetivos mortos, sonhos mortos, metas mortas, vida espiritual morta. Só está igual Saúl. Deus se afastou dele, mas ainda tem título de rei. Eu sou crente, porque eu boto a roupa de crente, eu falo com os crentes, eu ando com crente, mas eu estou morto. Eu conheço, não? Pratica. Foi o que aconteceu com Davi. Conhecia e não praticava. Por isso que foi moral. Sabe? A imoralidade não está em não saber. A imoralidade está em saber. Escute isso que eu estou falando. Davi escolheu muito para a guerra, aconteceu isso. Se deitou com a mulher. E para esconder esse pecado, para fugir da lei de Deus, olha o que Paulo vai falar lá na frente de Deus: não se zomba, tudo quanto plantar, se zomba. Não tem como se esconder de Deus, não tem como. Davi foi lá, se deitou com a mulher, mandou matar a mulher desse cara, mas Davi fez uma loucura na vida dele. Quais foram as consequências da imoralidade, da falta de honra e da falta de integridade de Davi? Primeiro, ele transformou a imoralidade sexual. Escute isso aqui. A imoralidade sexual, ela desprotege as vidas sexuais dos nossos filhos. Desprotege. Davi foi no grau. Davi se deitou com a mulher de Urias. Sim ou não? Sim. Você comentou como a vida sexual dos filhos de Davi ficava desprotegida. Né? Vocês não viram? Que coisa triste é quando a gente vê dentro da igreja um monte de gente falando assim: sair do armário. Alô, papai, eu sou viva. Né? Mas como é que é isso, meu filho? O que aconteceu? O que houve? Não sei. Veio me deu uma vontade. Assim, na experiência, eu vou contar da experiência de alguns gabinetes que eu fiz numa pesquisa que a Universidade da Família fez. Sabe? 97% dos casais que foram consultados nessa pesquisa que tiveram problemas de imoralidade com seus filhos, ou homossexualismo, ou imoralidade mesmo. O camarada queria ficar com mais de uma mulher, a mulher queria ficar com mais de um homem. Foi descoberto o quê? Que havia caso de adultério num casamento não confessado. E isso deu brecha para o inimigo. Ele faz, se chama espírito familiar. A Bíblia fala que quando alguém morre, que quando o espírito sai do corpo, a Bíblia fala que aquele espírito fica fazendo o quê? Rodeando a terra. Se ela não achar mais lugar nenhum para entrar, o que o espírito faz? Ele volta, se encontrar a casa limpa, arrumada, mas é para quê? Entrar. Sabe? Dentro de todos nós seres humanos temos um vazio espiritual. Ou é preenchido por Deus, ou por essa infinidade de religião que tem aí. Por isso existe um monte de religião. Satanás fez um monte de religião para preencher esse vazio espiritual que o homem necessita. Sabe? E quando uma família tem alguém que dá brecha para algum
consequência não deu, porque era fruto de imoralidade, consequência de pecado. Um dia, se Deus me permitir, eu vou vir aqui e vou falar para vocês o que é a maldição do bastardo, da bastarda. Irmãos, isso é terrível. A Bíblia diz, sabe, que o bastardo, ele não vai entrar na Assembleia do Senhor. Isso é terrível. Deus falou, vai morrer, porque era fruto de um pecado. Consequências da imoralidade de Davi: violência sexual, violência sexual com a sua filha. Um filho de Davi violentou a sua irmã, sabe? Consequência da imoralidade de Davi: morte de outro filho, um irmão matou outro irmão. Davi mandou assassinar Urias. E Davi, ele sofreu uma humilhação e vergonha diante de Israel, uma humilhação moral. Quando Deus falou, você fez esse seu culto, mas eu vou fazer diante de todo Israel. Você fez um culto, mas o teu filho vai deitar com todas as suas mulheres. E a Bíblia diz que o filho de Davi pegou a tenda de Davi, pegou todas as mulheres de Davi diante de todo Israel e se deitou com todas as mulheres. Consequência do pecado de Davi, da falta de integridade, e consequência dele não honrar a Deus quando Deus honrou ele. Quando Deus honrou ele, ele passou por uma vexação moral. Depois que o profeta foi lá, revelou o pecado dele. Ele tinha um servo que era Simei, o nome dele, que quando Davi estava passando por lá, esse servo começou a tacar pedra em Davi. Os homens falaram assim: Davi, quem é esse homem aí? Esse cão morto vai ficar tacando pedra em você, você é o rei. Ele disse assim: não faça isso não fala nada dele não, deixa ele. Eu sei o que é essa humilhação moral, eu sei porque eu estou passando por isso. Eu matei, eu adulterei, eu não fui íntegro, fui íntegro. Quem era íntegro comigo, eu fui covarde. Urias foi íntegro comigo, eu fui covarde com ele. Eu não fui íntegro com Deus e como Deus me honrou, então eu mereço passar por esse lixamento moral. Aí tu já viu? Tem pessoas que pisam na bola cada narrativa, está me apontando, está me julgando, está me condenando. Isso são pessoas covardes que não assumem a responsabilidade. Se estão falando do teu pecado, foi porque tu deu brecha, tu pecou. Então tem que ter integridade, sabe? E passar pelo período do lixamento moral, filho do Senhor. Tem que ter integridade, sabe? E aqui eu observo resultado final da vida de José e Davi. Existem escolhas na nossa vida. Se escolhermos honrarmos a Deus e sermos íntegros a Deus, isso vai impactar no período que estivermos vivendo, vai impactar na nossa descendência e vai impactar na nossa morte. Resultado final da vida de José e Davi: José teve a sua família restaurada e restida, muitos anos longe do pai, mas o que Deus fez? Trouxe de volta, restaurou e restida com seus irmãos, com seu pai, porque José foi um homem íntegro. José honrou a Deus. José e Davi parecem começar com você. Davi obedeceu seu pai, José obedeceu seu pai. José tinha um trabalho destacado dos irmãos. Davi tinha um trabalho destacado dos irmãos. Deus tinha um plano de levantar Davi como rei de Israel, homem segundo o seu coração. Deus tinha um plano de levantar José como governador do Egito, o homem que agora ia proteger as 12 tribos de Israel. Deus tinha um plano, Deus tinha um objetivo para esse plano. Deus tinha. Só que a vida dos dois seguiram para caminhos. O propósito Deus se cumpriu, mas a vida deles aqui na terra seguiram para caminhos. O propósito sempre se cumpriu. Ou a gente pode cumprir com dor, ou sem dor, mas sempre vai se cumprir. Sempre. Sempre. O seu final de vida. José teve a reconciliação com seus irmãos, a restituição do seu pai, se casou, se tornou governador do Egito, teve 2 filhos, sabe? Foi
Ele, com integridade, trouxe um diferencial sobre a vida de Davi, sobre a vida de Deus. O homem que foi muito valioso foi honrado por Deus. A família foi separada, mas foi deixado. O homem que foi honrado por Deus e não quis honrar Deus, e nem seria que para quem era envolvido, tinha família dele. A maior responsabilidade do mundo é tua. É o cabeça e os sacerdotes da sua casa. Honra a Deus. Honre o que ele colocou na tua mão. Não faça do seu jeito, pessoal. Chega na tua casa hoje, dá uma analisada nas coisas. Vai procurar o seu filho é. Vai procurar tentar uma mulher feliz contigo. Meu filho parece que não me ama. Fiz tudo por ele, fez tudo por ele. Glória a Deus. Deu feijão. Legal, era obedecido. Provedor. Mas isso não. Porque ser é muito mais importante do que ter. 5 minutinhos. Existiu um homem chamado Jefité, filho de Gileade. Não era Gileade. Morava no lugar da Bíblia, mas era um homem doente. A Bíblia fala que ele era o homem que ele temia Deus. A Bíblia fala que ele era filho do pastor. Era o filho bastardo. Foi o filho fora do casamento com Gileade. Mas era um homem que temia Deus. A Bíblia destaca as qualidades dele. Um homem guerreiro e valente. Vivia dentro de um lar, onde o seu pai era um pai que estava presente, mas era ausente. Porque os seus irmãos o humilhavam constantemente. Você é filho de uma coisa, você nunca vai estar na casa do nosso pai. Nunca vai estar. E o pai dele, sabe o quê? Ficaram na rua. Ó, e o pai dele achava que só dar comida era suficiente. O que aconteceu? Aquele homem, ele tinha, sabe, um chamado para liderar, mas era doente. Todo aquele que é doente, ele tem a mesma característica que é. Pode. Porque muitos irmãos falaram para ele, você não vai herdar aqui. Ele tinha que se posicionar e falar, eu posso ser até filho do pastor. Eu posso ser um filho fora do casamento, mas ele é meu pai de direito igual a vocês. Então se alguém tiver que sair daqui, que saia vocês. Mas quando ele estava doente, não estava tratado, o que ele fez? É por isso que tem muita casa que não tem diálogo, tem muita vontade de não prestar atenção, sabe por quê? Porque teve muitos filhos que não tiveram diálogo com seus pais, sabe? Ou quando o pai foi querer, que levar o diálogo, sabe o que fez? Fugiu para não ter o diálogo. Fugiu para o diálogo. E foi isso que aconteceu com o Jefité, sabe? Os homens daquela cidade expulsaram ele e os filhos constantemente tiveram ele. E o que aconteceu? Todo doente, pastor, ele atrai pessoas doentes. Os homens que se juntaram a Jefité, tudo gente fina, né? Só o bacaninha que se juntou a Jefité, não foi? A Bíblia fala que só um doente se juntou a Jefité e ele como aqui. A Bíblia diz que a cidade de onde ele foi expulso passou por um período de momento de guerra. Os homens daquela cidade precisavam guerrear, mas não tinha ninguém para liderar. E eles lembraram de Jefité. O que eles fizeram? Foram atrás de Jefité. Quando chegou lá, encontrou Jefité, cadê os homens? Tudo bonzinho, tudo doente também. Os homens falaram para Jefité, a gente tem que estar em guerra, a gente tem que você. Jefité, olha o que é um homem doente. Está atrás de mim agora? Está em aperto? Os homens falaram, porque nós estamos em guerra, você não vai atrás de você. E a Bíblia diz que Jefité falou, fiz uma proposta para eles, eu volto. Mas se Deus me der vitória dessa guerra, eu quero sobreviver de todos vocês. Porque na verdade, Jefité, ele queria provar para o pai dele, e os irmãos dele, que ele era bom, ele era cara. Que todo mundo que preocupa com autoafirmação é uma pessoa doente. E Jefité fugiu, irmãos. Por isso que Jefité fugiu. Deus deu vitória para ele, ele voltou como líder, mas ele fez um voto de loucura. E que voto foi esse? Se o Senhor me der vitória do meu sair da minha casa, eu vou sacrificar para o. E adivinha quem saiu da casa dele quando ele voltou da guerra? A filha dele não conheceu, morreu virgem. Sabe? Ele
Ele negociou a família dele. Ele estava lutando para voltar para o lugar da cor. Mas ele estava doente. Foi vitorioso na guerra, mas perdeu a família. Durante 6 anos ele em Israel.